que você vai ver agora é o áudio do culto do dia 15 de março de 2025 do ancião Paulo Plasto, no Jardim Paulista, se retratando de críticas que ele fez à congregação cristã no Brasil. Há poucos dias atrás ele fez comentários em seu culto que a obra de Deus, vocês sabem o que quer dizer isso, é CCB, não é mais a mesma de antigamente, que ela havia mudado e já não era mais a mesma coisa. Obviamente que ele está defendendo ali aquele legalismo, né? Ele não está defendendo o evangelho, tá? Ele não está falando que mudou para coisa boa. Ele está falando que saiu de uma coisa para virar outra coisa, mas não fala de evangelho. E obviamente que aí ele fez, querendo ou não, ele faz uma crítica aos anciões que estão na administração da igreja, à cúpula que está lá sobre a igreja. Ele acaba fazendo essa crítica e é obviamente que os homens retalharam ele. Vale lembrar que essa é a segunda vez e você vai ouvir isso agora, daqui a pouco. Calma aí que já vou colocar o áudio para você ouvir e nós vamos analisar junto. Ele já havia acontecido isso com ele algum tempo atrás, aí, um ano atrás, um ano e meio atrás, quando ele criticou o projeto Resgate. Ele bateu forte, falei que ele não concordava com isso, quem pecou, pecou mesmo, não tem esse negócio de ficar perdoando, nem indo com violão na casa de pecador, chamando de pecador de volta, dizendo que a CCB queria trazer essas pessoas de volta, segundo aqui a nossa análise, por causa do dinheiro. Ela precisa que essas pessoas voltem, e elas voltando, obviamente que volta a contribuição, volta a coleta, volta tudo, né? Mas o Paulinho defendendo aquela premissa CCB de pecado de morte, e ele simplesmente rechaçou essa ideia. Em poucos dias depois ele pede desculpa, perdão e tal, e você vê que aquilo ali foi imposto, você percebe, porque ninguém radicaliza numa mudança tão drástica assim, da noite para o dia, sem que tenha acontecido nada de especial na vida dele. E aqui nesse discurso não foi diferente. Você percebe que ele foi chamado lá para ter um bate-papo, né? Os idosos do Brás chamou o idoso do Jardim Paulista e tiveram uma boa de uma conversa lá. E o Paulinho, como não é bobo, né, ele abaixou a cabeça dele, porque senão o facão passa mesmo, e ele foi pedir desculpa, foi se retratar do que ele tinha falado. Isso é o que nós vamos ouvir agora, ok? Então vamos colocar o áudio aqui e vamos ver o ancião Paulinho do Jardim Paulista. Ou seja, irmãos, esse negócio de Deus revelou o que eu falo, o que eu sinto, isso é conversa furada. É até alguém te cobrar e pegar no seu pé. Quando você vê que tem algo a perder, você volta atrás da sua opinião. Isso são pessoas fracas. Pessoas fracas que tomam esse tipo de conduta. Por quê? Se você está falando a verdade, se o que você disse é o correto, por que voltou atrás? Voltou atrás porque tem medo de perder cargo? Tem medo de perder alguma coisa? É justamente aí que o diabo controla as pessoas. Quando ele sabe que você tem algo que você ama mais do que o que é correto, mais do que a verdade, mais do que tudo. Quando ele sabe que você ama aquilo, ele te ameaça tirar aquilo. Aí o que você faz? Você volta atrás, porque na verdade, a verdade da palavra não está em primeiro plano. Cristo não está em primeiro plano e você sempre vai voltar atrás. Essas são pessoas que o diabo consegue controlar com toda a facilidade. Ameaça tirar aquilo que ele gosta mais e a gente faz ele voltar atrás. Então, vocês sabem que os espíritos que estão comandando a CB enxergam isso no Paulinho do Paulista com tranquilidade. Eles idolatram aquele púlpito e aquela tribuna e aí ele volta atrás. O que deixou claro que o que ele falou não passa de um discurso humano, sem convicção alguma, que logo volta atrás de novo. Ou seja, quem vai confiar na palavra desses homens? Que exemplo esses homens têm para dar? Falam de que são servos de Deus, eu sou homem de fé, eu quero servo de Deus, e daqui a pouco ou você volta atrás ou você vai ficar sem o ministério. Ah, então é melhor voltar atrás, né, irmão? Vamos lá falar com a cara irmandade. É brincadeira, de líder desse eu passo longe. Vamos ouvir aqui, então, o áudio do Paulo Plasto, do Jardim Paulista. Fica vendo aqui, Paulo Plasto amarelou, voltou atrás. Na Vila Castelo, todos os profissionais que queiram trabalhar
nas reformas, nas construções no nosso setor sul. A mão de obra está escassa nesses ofícios. Estão precisando de mutirão também. E não é todo sábado e domingo. Pode se revezar. Vai um sábado e domingo, depois leva 2 meses para ir de novo, dependendo da quantidade de profissionais para nos ajudar. Se alguém sentir de ir lá, é na Vila Castelo, amanhã, às 9 horas da manhã. Vai ter um cafezinho, vai ter uma boa palavra e uma boa conversa também. Bom, primeiro ponto aí, ele está, logicamente, aquele momento que faz anúncios, aquela coisa toda, está chamando a mão de obra gratuita para trabalhar, para construir templo da CCB, né? Construir mais templo e mais templo, tá? A coisa é aquilo lá de sempre. Você não vê eles anunciar a evangelização, nós vamos sair na rua evangelizando, nós vamos estar concentrados na praça tal para falar com o povo que por ali passa. Não, é construção. Vamos ver o restante aí, presta atenção. Eu queria me fazer uma correção. A palavra correta é retratação, né, Paulinho? Eu queria fazer uma correção. Correção quando você vai fazer um ajuste, você vai corrigir, ou seja, você fez algo e você continua concordando com aquele algo, mas você vai dar uma corrigida. Quando você volta atrás do que você disse, isso não é correção, Paulinho. Isso é retratação. Você está se retratando. Você vê como eles tentam, sabe? Eles não querem usar essa palavra, porque para eles engolir o orgulho deles é difícil, então eles tentam até dar uma manipulada na palavra para não transmitir o que realmente ele está fazendo. Vamos ver. No assunto que eu preguei esses dias, sobre a graça de Deus, que o irmão Luiz Francisco trouxe a graça para o Brasil. Mas o que ele trouxe foi o testemunho da graça. E também é a graça. A graça veio com ele no testemunho, certo? Então foi o testemunho que ele trouxe. Aí você vê a primeira correção. Acho que chamaram ele lá, né? Estão vendo que está difícil falar essas coisas de graça. Falou, Paulinho, você falou lá que trouxe a graça. Não é trouxe a graça. Olha só a manipulação. Não é trouxe a graça, irmão. Você tem que melhorar isso aí. Ele trouxe o testemunho da graça, que é a graça. Ou seja, dá na mesma, cai no mesmo lugar. Eles não dizem, eles não querem dizer que a graça é Cristo e está em Cristo, porque aí o Francisco não trouxe nada. Não trouxe nada. Né? Então, dá na mesma. Não, ele não trouxe a graça, irmão. Até aí tá certo, eu concordo. Você vê quando ele fala, tá certo, concordo, é porque ele tá com aquela conversa na mente, então ele tá concordando com o que falaram para ele. Né? Tá certo, eu concordo, trouxe o testemunho da graça, que é a graça. Deu na mesma. Quer ver, ó? Vamos voltar aqui um segundinho aqui, ó. Ele trouxe o testemunho da graça. E também é a graça. A graça veio com ele no testemunho, certo? Então foi o testemunho que ele trouxe e que cresceu também. E também disse que a graça já não era mais a mesma. Aí é que o bicho pegou. Aí é que o ponto pegou. Aquilo ali foi só uma firulinha no começo para dar uma ajustadinha no discurso dele, para não ficar muito feio, ficar chamando a CCB de graça. Mas é aí onde pega. Aí também tem a parte que eu falei que a graça não é mais a mesma. Aí é que o bicho pegou, né? Os homens chamaram ele lá e não vão conversar. Olha, gente, Paulinho já foi chamado por ir contra o projeto Resgate da CCB. Foi chamado agora porque falou que a graça que é a CCB já não é mais a mesma. Mas ele não foi chamado quando ele falou para parar de falar de Jesus, 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 Jesus. Eu tô imitando até o jeito dele de falar. Irmão, vamos parar de ficar falando de Jesus, 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 Jesus. Ou seja, vocês estão falando muito de Jesus, esse negócio de encher o saco. E nessa palavra ele fala, vamos falar mais da nossa vida, porque agora é a nossa vida. Jesus já morreu, já ressuscitou, já fez a parte dele, já foi embora. Agora vamos falar da nossa vida. Você acha que o Braz chamou ele lá? Lógico que não. Para quê? Para que vai chamar? Eles não estão nem aí com o evangelho.
Quando ele falou sobre a Escritura Sagrada, que a palavra de Deus é o que sai da boca dele, não é a Escritura. A palavra de Deus não é o que está escrito, é o que Deus traz pela revelação. Palavras do Paulinho do Paulista. E várias outras pregações absurdas, falas absurdas. Quando ele confessa para jovens, para que ele fez isso? Quando ele confessou que estava vendo revistas pula um pouquinho, entendeu? Lembra? Quando ele falou, tal, e aí ele disse que pingou uma gotinha de sangue no papel lá, né? Aquela revista nojenta, pingou lá, e ele disse que foi o sangue de Jesus e libertou ele. E a esposa dele pegou ele no fraga, ele falou, a minha esposa viu, e falou, o que é que você está fazendo aí, Paulinho? Eu falei, tô aqui, caiu a gota de sangue de Jesus aqui na palha, né? Que até as pessoas fizeram um gracejo, falando, será que não foi um rolo de macarrão que bateu na cabeça dele, da senhora, a sua esposa, e acabou pingando um pouquinho de sangue ali, né? Ou seja, o gracejo das pessoas. Mas ele não foi chamado lá. A CCB ela não se importa com as atrocidades que você fala, as bobagens que você fala, os besteirol que vocês falam. Ela só se preocupa se você for contra o que eles inventam no Brás, que eles chamam de ensinamento, de doutrina, de crença. Contra a Bíblia, contra Cristo, você não vai encontrar problema algum lá. Agora, vamos ver aqui, ó, presta atenção. Também disse que a graça já não era mais a mesma. A graça continua sendo a mesma. Só que o povo não é mais o mesmo para aceitar na obediência também. A graça de Deus, ela não muda. Forçou-se de expressão da minha parte, errei, peço perdão. Bom, ele falou que a graça não é mais a mesma, mas o povo já mudou. Então, se eu for analisar isso, eu tenho que entender o seguinte, de que graça que ele está falando? Tem que partir desse ponto de vista, em primeiro lugar. Se essa graça que ele está falando é a CCB, que é isso que eles querem dizer, então quer dizer que a instituição, que é os prédios, é o mesmo, mas o povo mudou. Ou seja, a congregação é o povo, porque prédio não faz nada. Prédio não redige documento, prédio não faz ensinamento, prédio não fala na tribuna, prédio não faz nada. Nem aquela tribuna faz nada sozinha. Então, gente, eles tentam causar aqui uma dicotomia de duas coisas que não existe. Eles querem dizer que a graça é a mesma, mas só mudou o povo. Mas o povo é a CCB. Então a CCB mudou. Então a graça que é a CCB mudou. Agora, se ele estiver querendo fazer a aplicação correta da palavra, que graça é Cristo, que o Paulinho nunca falou isso, nunca falou, então eu fico com a primeira opção, e na primeira opção ele também está errado. Mas na segunda opção, que é a correta, que a graça é o favor em Cristo, porque a graça nem esse termo é Cristo, é o modo de falar, porque graça é o favor que está em Cristo, está manifesto em Cristo. Então, se a graça é Cristo, obviamente não mudou mesmo, mas mudou o povo da CCB, ou seja, deu na mesma, bolufas com bolufa, parou no mesmo lugar. Ouça aqui o restante. Também o Senhor me deu de dizer que eu sei de muitos casos, não estou me justificando, muita mocidade, muitos irmãos que estão chegando agora na igreja, na congregação e na graça. Aí, ó. Chegando agora na congregação e na graça. Ou seja, e querem mudar todos os sistemas, todos os marcos antigos e fazer o que eles querem. E o Senhor me deu de dizer: é melhor que você vá embora do que estrague esta graça maravilhosa. E isso eu não retiro. É melhor que vá embora, porque quando o Senhor está... A graça é a CCB. Aqui fica mais explícito, porque mudar é mudar a CCB. É melhor que você vá embora do que mudar a graça maravilhosa. Isso eu não retiro. Por quê? Essa fala está em pró-CCB, está em defesa da CCB. Então os anciãos do Brás nem vão pegar no pé dele por causa disso. Porque ele está falando uma coisa que é a favor da CCB. É melhor que você vá embora daqui do que você mudar a CCB.
Entende? Então ele não está falando, ele não está fazendo um discurso heróico aqui. Não, porque essa no retiro, como se ele estivesse sendo valente enfrentando o Braz. Não. É que o Braz não apresentou objeção alguma sobre essa fala. Possivelmente, tá? Eu não tenho a certeza de que este homem foi chamado lá, mas tudo indica que sim, isso está evidente na fala dele. Está se retratando como ele fez a primeira vez. Vamos ver aqui. Estava pregando, muitos foram embora. Vocês querem ir embora também? Não, vocês não. Aí, ó, muitos foram embora. E tem CCB defendendo eles aí que diz que não, a graça está crescendo. Tá? Foi muita gente embora. Muita gente embora e está indo ainda muita gente embora. Vamos ver. Eles lá, né? Mas vocês também querem ir embora? Vão embora. O Senhor Jesus falou. Vão embora se não querem. Aceitar a doutrina, a verdade, a retidão, e vão-se embora. Mas não estrague essa obra. Foi o que eu quis dizer. Eu queria consertar. Me perdoe, então, todo mundo, tá bom? Aí, agora ele está consertando, porque estava mandando o povo embora, porque o Paulinho ama mais a CCB do que o povo. É isso que ficou claro ali, né? Por que você está pondo a coisa principal embora? Ou seja, significa que você perdeu a ideia do que é mais valioso para Deus. É o povo, não é os prédios. Então ele fala, vai embora, melhor do que se querer mudar aqui a nossa denominação. Você está mandando embora aqueles por quem Cristo morreu. Você está vendo a inversão de valores que a CCB está aplicando? E aí ele está se retratando porque, muito provavelmente, o Braz chamou a atenção dele. Perdão. Deus que abençoe vocês. Cantamos um hino, o Senhor nos mandará. Bom, é isso aí. Né? Eu não vou colocar a pregação do Paulinho, porque eu já cansei de ouvir as coisas que o Paulinho fala. Não tem condição de ouvir, né? Mas está aí, pessoal. Né, para vocês verem, isso aqui dá para você tirar muita coisa de proveito aqui. Homens dúbios que mudam, dizem que estão defendendo o que é correto, a graça é verdade, mas daqui a pouco, quando outro homem pressiona, eles já voltam atrás. Por quê? Porque são amantes de si mesmo, amantes de seus cargos, amante da sua tribuna. Paulinho não aguenta parar em pé. Isso é notório, isso é fato, não estou falando. Ele atende culto sentado num cadeirão, aqueles cadeirão, sabe que as crianças têm para comer no restaurante? Que o pai que tem criança coloca, é um cadeirão parecido com aquele lá, um cadeirão de madeira, coloca ele sentado lá. Né? Ou seja, já era para ter abandonado aquilo há 20 anos, no mínimo há 20 anos. Por quê? São apaixonados, são amantes da posição que tem na CCB. E esses homens são cegos. Até hoje, esse Paulinho e um monte de gente da CB ainda não sabem o que é graça, e o que é Cristo, e o que é salvação. Essas pessoas serão condenadas com certeza. Porque, gente, não há salvação sem você de fato crer em Jesus. Como assim? Você tem que crer que você é salvo nele, e através dele, e unicamente dele, e mais nada pode acrescentar a esse processo salvífico. Não tem esse negócio de, eu fui salvo porque eu acreditei em Jesus, mas, ainda que eu estava errado, mas eu acreditei que eu ia ser salvo pelas minhas obras. Porque dessa forma, você estará entrando no céu, achando que você é merecedor. E se você acha que você é merecedor, então você não tem a graça manifesta em você. A graça te faz sentir justamente o contrário. Eu não mereço, mas Ele me amou e me salvou. Simples assim. Que isso sirva de reflexão para vocês, ok? Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.